ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Amém. Vamos abrir também em Mateus, quem quiser abrir. Mateus, o último capítulo 28, a partir do versículo 19. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E também vamos ler Lucas, último capítulo, 24. A partir do versículo 45. Lucas 24, a partir do versículo 45. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Podeis assentar. Além disso, quem quiser abrir também, Atos 1. A partir do versículo 8. Todos encontraram? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? O que eu estudei nessa semana foi que o começo aqui é falar da responsabilidade da igreja. Como a gente leu aqui, a gente viu que Jesus, em todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e Atos, manda a gente pregar o evangelho. O mandamento não está só em um, está em 4. Só dos que a gente leu. Então, primeiramente, a gente tem que entender que a igreja foi criada para pregar o evangelho a outros irmãos afora. Então, o que a gente pode entender é que o ID de Deus, o ID de Jesus, é uma ordem que a gente deve cumprir. A gente não pode ficar no canto achando que é só vir na igreja e pronto. A gente tem que ir lá e pregar. Amém? Amém. E hoje a gente vai entender mais um pouquinho. Hoje a gente vai ver sobre Jonas. Quem quiser abrir, Jonas, a partir do primeiro capítulo, versículos 1 ao 5.
1 ao 5. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia no sono. Dormia um profundo sono. Aqui é o começo do ministério de Jonas, citado na Bíblia. E que pode falar é que Jonas cometeu um erro. Esse erro foi ter fugido da presença e palavra do Senhor. E quando ele fugiu, querendo não pregar para Nínive, Deus não gosta de desobediência, mas só de obediência. E Jonas, nesse momento, foi desobediente ao Senhor, fugindo para um lugar que nem ele deveria estar. E o interessante é que Jonas entrou num barco, e esse barco começou a enfrentar uma tempestade. E essa tempestade não foi por uma tempestade normal. Porque Jonas, desobedecendo ao Senhor, prejudicou esses marinheiros. E porque fugiu da palavra e presença do Senhor. Ou seja, às vezes, a gente, quando está longe do Senhor, longe da presença, longe da palavra, e foge e se desvia da palavra, a gente talvez pode prejudicar outro que está precisando disso. Como um dos exemplos que eu imaginei foi que, imagina você numa situação. Essa situação é a seguinte: tem um irmão, uma pessoa do mundo, que precisa de um ato de Deus. Precisa de uma palavra, de um abraço, de alguma coisa. E você se recusa a fazer isso. Imagina só, se você recusa a fazer isso, e no dia seguinte, ou no mesmo dia, ela faz algo pior e às vezes faz algo terrível consigo mesmo, porque você não foi lá e ajudou aquela pessoa. Então, a gente tem que entender que a palavra, ensinamento, não é só pra gente, não é só a gente tem que ensinar, a gente também tem que fazer um ato. E esse ato tem que ajudar os irmãos lá fora. Assim, a gente pode pregar o Evangelho para outras pessoas. Vamos ler agora Jonas, capítulo de número 2, versículo 9, 10 e capítulo 3, versículo 1 e 2. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que voltei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. E veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. O que a gente pode entender dessa parte da vida de Jonas citada na Bíblia é que Jonas, por seu erro, acabou caindo no mar, foi engolido por um peixe, depois se arrependeu. E olha, esse arrependimento pode acontecer com a gente também. Então, assim, assim,
Quando ele volta para os caminhos do Senhor, Deus diz: vai lá e prega contra Nínive. Foi a mesma lição de antes, que ele não quis fazer. E aí que entra outra lição. Jonas, quando volta para os caminhos do Senhor, escuta a mesma missão, que é pregar contra Nínive, contra ela. Pregar contra ela. Assim, Jonas, o que a gente entende disso? O que a gente entende é que, mesmo quando a gente erra e sai dos caminhos do Senhor, quando a gente volta, a missão ainda é a mesma. A missão é pregar o evangelho a toda criatura. Aleluia! Glória a Deus! Santo nome. E então, a gente, mesmo quando a gente sai, quando a gente volta, a gente tem que pregar ainda. A gente não pode simplesmente falar: voltei, então é outra missão. Não é. É a mesma, porque Deus é o mesmo. Então, se Deus é o mesmo, a ordem dele também. Então, a gente tem que ser melhor e ensinar para os outros, mesmo quando a gente volta de pecado. Por quê? Porque a missão e ordem é a mesma. Aleluia! O exemplo que eu imaginei foi que, imaginando a mesma situação de antes, Deus te dando uma nova oportunidade. Se você rejeitar de novo, talvez não vai ter outra oportunidade. Então, a gente, quando se arrepende e volta para os caminhos, se Deus te der outra oportunidade, você vai lá e faz. Então, você vai lá e cumpre. Porque essa instrução foi a última instrução de Jesus antes de subir aos céus. Então, é bom isso. Para que a gente venha pregar o evangelho aos outros irmãos lá fora. Amém? Aleluia! O arrependimento de Nínive, capítulo 3, versículo 4 e 5. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram o jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Aqui é o arrependimento de Nínive. O povo que estava fazendo besteira, porque não estava nos caminhos do Senhor. Jonas, que estava no caminho do Senhor, ele fez no começo do primeiro capítulo, ele se esquiva da palavra de Deus. E ele esquiva, mas quando o povo, Nínive, escuta uma palavra de destruição, era uma palavra de destruição. Deus falou para Jonas falar que ia destruir Nínive. E mesmo assim, Nínive creu no Senhor e se achegou a ele. Então, a gente entende aqui que o erro de Jonas foi esquivar da presença do Senhor, fugir da presença do Senhor. E Nínive, mesmo com palavras de destruição, aceitou e se achegou ao Senhor. E isso foi um ato tão bom que Deus perdoou eles e não destruiu eles. Então, que a gente venha ser mais como Nínive nesse sentido. Que a gente não fuja da palavra e nem da presença do Senhor, mas que a gente cada vez mais se achegue à presença e à palavra do Senhor. Que a gente se achegue cada vez mais, tendo mais intimidade com o Senhor. E que a gente tenha um conhecimento geral. Jonas, ele fugiu, voltou aos caminhos do Senhor, pregou a Nínive e Nínive aceitou a Jesus depois de ouvir uma palavra de destruição. Então, mesmo que as coisas estejam difíceis,
que a gente venha cumprir o ID do Senhor. Porque o ID não é só um chamado, também é uma ordem, algo que Deus mandou para nós. Deus enviou Jesus e salvou a gente todo do pecado. Mas, imagina uma situação. Essa situação, você vai pregar o evangelho a um ladrão. E aí você pensa de um jeito assim: nossa, mas esse cara já adulto está fazendo um monte de besteira. Como eu vou ajudar ele? A gente tem que parar de julgar os outros. Deus, mesmo com a gente baixo do pecado, mesmo a gente nascendo já com pecado, Ele enviou Jesus como o único e suficiente Salvador para a nossa vida. Então, a gente tem que parar de julgar os outros. Porque a gente também é servo, que nem a Rosana falou, a gente é servo. Se a gente é servo, a gente tem que obedecer ao Senhor. Se a pessoa aceitar, Deus perdoa os pecados dela e ela vai estar livre desses pecados. Então, aleluia, a gente não tem que parar de julgar outras pessoas. Porque, sim, a gente não pode ficar julgando. Porque se pra gente julgar, a gente não precisaria de Jesus, velho. Uai, se a gente pode julgar, quer dizer que a gente não precisa de Jesus, porque Jesus salvou a gente do julgamento. Então, a gente tem que parar com isso. E, assim, para concluir a pregação, assim, o ID de Deus, como a gente diz, não é um chamado, é uma ordem. Então, a gente tem que cumprir o ID e não sermos que nem Jonas, que se desviou do caminho do Senhor. Que a gente venha se achegar cada vez mais ao Senhor e sentir a presença e se achegar a Ele. Porque com Ele, a gente aprende cada vez mais na palavra e ensinando ela para os outros também podem se salvar e aprender cada vez mais de Jesus. Então, que a gente venha ser menos um julgador e mais pregador. É assim que eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus.